o que Deus fez por nós. Nós vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. E Paulo fala de um assunto muito sério, muito delicado, muito importante, e eu gostaria da sua atenção durante alguns minutos. Nós vamos estudar isso aqui, que Deus fez por nós. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Antes de começar a falar, eu preciso fazer uma pergunta. Eu preciso te perguntar, e você não precisa necessariamente me responder em voz alta, mas eu preciso saber se você acredita na Bíblia. Amém? Amém. Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Você acredita que o que está aqui é verdade? Você tem dúvida no seu coração quanto a isso? Você não acredita? Então o que eu vou falar aqui nessa noite vai ficar relativo para você. Mas você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? É Deus falando conosco através da sua palavra? Se você acredita nisso, eu quero que você preste muita atenção no texto que nós vamos ler, porque aqui é um veredito muito sério. Aqui nesse texto tem uma informação muito séria sobre nós, e Paulo trata isso, e a gente precisa olhar isso aqui com olhos de quem olha e vê realmente isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é o que o Paulo pensa, não é o que a igreja pensa, o que alguém acha, é o que nós cremos, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco. E diz assim a palavra de Deus, Efésios 2 e o primeiro versículo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3: Entre os quais também, o que está escrito aí? Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora aqui eu quero que você vai ler comigo bem alto aqui. E éramos, por natureza, filhos da ira. Tá bom, vamos seguir a leitura. Como também os demais. Verso 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, agora junto comigo de novo, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos seguir a leitura. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Nós acabamos de ler a Tua Palavra. Nós cremos que a Tua Palavra é verdade. Nós cremos que o Senhor fala conosco pela Tua Palavra. E nós clamamos a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesse momento. Que o Senhor possa falar no íntimo de cada coração aqui. O Senhor faça-nos refletir e pensar quem nós somos e aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos. Senhor, nós deixamos essa palavra nas Tuas mãos. Que o Senhor cumpra os Teus propósitos. Nós repreendemos todo intento maligno que visa perturbar o bom andamento do trabalho nessa noite. Mas que o Teu Espírito tenha plena liberdade de agir nesse local. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? O que Deus fez por nós
É o que nós vamos pensar aqui. Irmãos, o que Deus fez por nós é algo maravilhoso. Se nós pensarmos, o que Deus fez por nós é algo tremendo. Nós somos tirados da morte, a sepultura, e somos levados, colocados, como nós lemos, junto ao trono de Deus. Moradas celestiais, estamos lá sentados. Isso é o que o Senhor Deus fez conosco. Esse texto que nós vemos duas esferas. Nós lemos em dois momentos esse texto. Eu acho esse texto de Efésios 2 um texto muito sério, como eu disse, porque aqui, na primeira parte, o apóstolo Paulo, ele vai fazendo um contraste muito claro, mostrando a nossa natureza de condenação e morte e aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, aquilo que o Senhor pode fazer. Nós vamos pensar um pouquinho das grandes obras que Deus realiza na vida de um homem, tirando ele da sepultura e colocando ele no trono. Vamos estudar então os versículos que lemos. Primeira parte, nós vamos olhar os versículos de 1 a 3. Nós temos aqui uma declaração pesada da obra do pecado contra nós. Nós lemos aqui, ele começa o versículo primeiro aí, você mantém a sua Bíblia aberta, por favor. Ele começa o primeiro versículo dizendo: Ele nos deu vida. Como é que nós estávamos? Mortos em nossos delitos e pecados. Então Paulo já começa dizendo que o homem naturalmente, nos seus delitos e pecados, estão o quê? Mortos. Estamos mortos em nossos pecados. Antes de Cristo, nós estávamos vivos para as atrações desse mundo, vivos para o que esse mundo nos chama para fazer, vivos para tudo que esse mundo oferece, vivos para satisfazer os desejos da nossa carne, mas espiritualmente mortos. O homem, da sua forma natural, ele é incapaz de compreender as coisas espirituais. É por isso que a pessoa tem dificuldade em entender as maravilhas do que é servir a Deus. É por isso que você fala de Jesus, você prega a palavra, muitas pessoas não entendem e não conseguem compreender o porquê. Porque o homem naturalmente, no seu estado natural, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele não possui vida espiritual, e por não possuir vida, ele não consegue agradar a Deus. A gente pode colocar parafraseando, olhando uma pessoa morta fisicamente. Uma pessoa morta fisicamente, ela não responde a nenhum estímulo. A pessoa que está morta ali, se ela não fala, ela não ouve, ela não vê, ela não se move, ela não tem capacidade de fazer nada. E é por isso que o homem e a mulher, nesse estado que diz a Bíblia, mortos em vossos delitos e pecados, não conseguem responder espiritualmente a nada que agrade ao Senhor. Por quê? Porque ele está morto. É por isso que às vezes a palavra de Deus é anunciada, é pregada, a pessoa não sente nada, não percebe nada. É por isso que às vezes a pessoa não tem prazer em estar como nós estamos aqui, não tem prazer em ler a Bíblia, ou se ler a Bíblia, não tem prazer naquilo que lê, parece que lê e não entende nada. A pessoa vai orar, parece que fala e não sente Deus falando com ela. O relacionamento com Deus está barrado, está impedido. Por quê? Porque a pessoa está morto espiritualmente. Seguindo aquilo que Paulo diz, se nós compararmos a um cadáver ele não vê, ele não ouve, ele não sente fome, ele não tem sede, porque ele está morto. Assim, uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção das coisas espirituais. E qual a causa dos nossos pecados? A causa da nossa morte? A causa da nossa morte, nós lemos aí no primeiro versículo, são os nossos delitos e pecados. O que são os delitos? Delitos, um passo em falso, pecado. Quando o homem erra o alvo, essa é a consequência da vida. A pessoa morta nos seus delitos, ela faz coisa errada, ela desobedece a Deus, ela vai vivendo porque está morto espiritualmente. E a Bíblia nos diz lá em Romanos 6 e 23, você sabe muito bem, o que diz lá em Romanos 6 e 23? O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Separação de Deus.
é a morte. E Paulo diz: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, separados. O profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz que os vossos pecados, eles fazem separação entre você e Deus. Os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Então o homem, naturalmente, da forma natural que ele nasceu nesse mundo, ele está morto, separado de Deus. Alguém disse certa vez que é como se esse mundo, e eu li isso, eu achei isso muito forte, mas é muito real. Alguém disse que é como se esse mundo fosse um imenso cemitério. É como se esse mundo fosse um lugar onde estivesse um monte de mortos, e em cada um escrito: morto por causa do pecado. O incrédulo, o homem, a mulher, da forma natural com que nasceu, ele não está doente no pecado, ele não está ferido no pecado, mas a Bíblia diz que ele está morto no pecado. O homem naturalmente, ele é desobediente a Deus. Nós lemos no versículo 2 do nosso texto, diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da, o que está escrito aí? Desobediência, entre os quais alguns andaram, entre os quais as pessoas ruins andaram, entre os quais os bandidos andaram. É assim? Diz o que no versículo 3? Entre os quais todos nós andamos. Todos nós andamos. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Não tem ninguém que escapa dessa realidade. Todos pecaram. O homem no seu estado natural, a mulher no seu estado natural, ela está em desobediência. Ela é uma pessoa desobediente. Existem algumas forças que nos levam a desobedecer a Deus. Nós temos algumas forças que agem contra nós para nos fazer desobedecer. E essas três forças são citadas: o mundo, o diabo e a carne. São três inimigos que nós temos. São três forças que querem nos atacar para nos levar a desobedecer a Deus, para fazermos andar desobedientes: o mundo, o diabo e a carne. Vamos ver um pouquinho esses três inimigos, porque, meu querido, é de todos nós. Não tem ninguém que escapa desses três aqui não. Todos nós temos esses três adversários aqui. E o primeiro que nós destacamos aqui é o mundo. Que mundo é esse? É o planeta Terra? Não, é o mundo sistema. É esse mundo que nós vivemos, esse sistema em que nós estamos inseridos, que nos coloca, nos empurra um sistema totalmente rebelde, desobediente e pecador, que quer fazer com que eu e você nos amoldemos a ele. É esse sistema que nós estamos inseridos, aonde toda tendência, o caminho é para o pecado, é para a desobediência, é para a maldade, e nós somos empurrados para isso o tempo todo. E Paulo fala: olha, não conforme com esse mundo. Romanos 12:2. Não se conforme com isso, não se amolde a esse mundo, porque ele é um adversário. E a Bíblia diz que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem é amigo do mundo, a Bíblia diz, torna-se inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não dá para servir os dois. Isso é o que a Bíblia nos diz. Essa Bíblia que nós cremos, acreditamos e afirmamos aqui que nós cremos nela. Esse mundo, ele é um grande adversário, e nós precisamos tomar cuidado com esse secularismo que contrasta fortemente com o reino de Deus. Irmãos, você olha, e eu estudando isso aqui essa semana, eu estava pensando: olha esse mundo que nós estamos vivendo, olha tudo o que acontece, é tanta opressão batendo nas pessoas. É uma opressão política, econômica, moral, social. Nós temos a ação do mundo. Hoje, infelizmente, se você se posicionar como cristão de verdade, você corre risco em muitas áreas. Por que isso? É a opressão do mundo. É a opressão. Esse mundo
trabalha dessa forma. As pessoas, da sua forma geral, elas são massificadas pelo sistema o tempo inteiro, irmãos. É na televisão, é na internet, é no rádio, é na rua, é na escola, é em todos os meios. Essa pressão o tempo inteiro. E é uma pressão que só vai colocando-nos contra a vontade de Deus. Por isso é um inimigo tão forte. As pessoas vão vivendo escravizadas nesse mundo. Então precisamos tomar cuidado. E a palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo. Não ama o mundo. Porque o amor do Pai não está em quem ama o mundo. Não dá para viver assim. E lembremos de uma coisa: João diz que esse mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é um inimigo que nós temos. O outro inimigo que nós temos é o diabo. Esse adversário, esse que é o espírito da desobediência. E nós lemos aqui, a parte final do versículo 2, nós lemos: o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo, ele é o patrono dos desobedientes. Toda esfera de desobediência, de rebeldia, tem um patrono. E o patrono é o diabo. Ele foi desobediente e rebelde desde os céus. Ele se rebelou contra Deus. Ele é desobediente. Ele incentiva a rebeldia. Ele incentiva a desobediência. E aí Paulo diz assim: ele atua nos filhos da desobediência. Ele tentou Eva e Adão lá no jardim, para que eles rebelassem contra Deus, desobedecessem a Deus, e vem agindo na humanidade até os nossos dias, levando as pessoas a desobedecerem, a rebelarem, a se levantarem contra. Essa é uma ação do diabo, que é um inimigo nosso que nós temos. É algo que vem para tentar perturbar. A Bíblia nos diz, nós podemos aplicar esse texto lembrando e falamos muito, que fala: ele vem para matar, roubar, destruir, ele vem para te acusar, ele vem para tirar a sua paz, para tentar atrapalhar a sua vida, em todos os aspectos. Ele está aí, é um inimigo. É um inimigo, e a Bíblia fala: sede sóbrios e vigilantes. Ele anda em derredor procurando alguém para tragar. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele perturba, procura um jeito, procura outro. O diabo é o inimigo que nós temos. Não brinque com isso. Não baixe a sua guarda. Esteja atento quanto a isso. E Paulo vai enumerando esses inimigos que nós temos, e um outro que nós temos muito forte, que diz no versículo 3, é a nossa carne, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne. Fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne. Você sabe que nós temos um grande inimigo, que é a nossa carne. Quando fala nossa carne, não é esse corpo nosso, né? Ainda bem, né? Porque senão não ia ter mais carne do que outros, ia dar um problema, né? Não é esse corpo, não. É a nossa natureza. É o nosso desejo incontrolado de fazer aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia usa muito essa expressão da carne. É o desejo da carne. Essa carne é um grande inimigo que nós temos. É aquele impulso que nós temos que só pede para fazer o mal. Essa é a natureza nossa que pede para nós desobedecermos, para nós brigarmos, para nós mentirmos, para nós rebelarmos, para nós levantarmos contra, fazer aquilo. E sabe, essa vontade é a nossa carne. E ela é um inimigo nosso. Ela é um inimigo. E aonde nós vemos que saem esses desejos? Esses desejos da nossa carne, eles partem do nosso coração. Então a gente sempre fala: cuidado com o nosso coração, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Enganoso é o coração. Esses desejos que a gente fala: eu tenho vontade, é o meu coração que está pedindo. Cuidado com isso. É do coração que procede todos esses males.
Porque isso é a forma de agir da nossa carne. E lá em Gálatas 5, Paulo faz uma lista das obras da carne. E são inimigos nossos, irmãos. E ninguém está livre disso. Porque essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Eu estava observando aqui, você pegar um cachorro se comporta como um cachorro, porque ele é um cachorro, ele tem natureza de cachorro. Você pode tentar fazer um cachorro virar um gato, pode tratar ele igual um gatinho, mas ele vai ser sempre cachorro. A gente fala do porco, né? Você pode pegar um porquinho limpinho, lavar, botar lacinho, deixar ele a coisa mais lindinha, cheirosa, e você deixa a porta aberta um pouquinho, o porco vai sair, vai procurar uma poça de lama e mergulhar lá dentro. Por quê? Porque a natureza dele é uma natureza de porco. E a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, ninguém está livre disso. A Bíblia fala, mortifica essa carne aí, cuidado com essa carne, porque ela não sossega. Você pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, essa carne está aí dentro ainda, ela vai pedir para fazer coisa que desagrada a Deus. É um inimigo nosso. O homem sozinho não pode mudar a sua natureza. O homem, naturalmente falando, ele é depravado. Isso é a Bíblia que está dizendo, nós lemos aqui. Ele tem inclinação para o mal. O homem não convertido, ele vive para agradar a sua carne. Irmão, por que você vê hoje as pessoas fazendo o que fazem? As pessoas hoje querem fazer o que tem vontade. Ela quer beber, ela quer se prostituir, ela quer usar droga, ela quer bagunçar, ela quer fazer tudo. É que tem vontade para fazer, e é isso que vai fazer, porque isso é a sua natureza. É a carne que impede. É claro que existem níveis, né? Existem graus, mas a nossa carne ela sempre tem uma inclinação para o mal. Por quê? Porque o homem ele está dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado, nós lemos aqui, é escravizado pelo pecado. Isso é um fato que a Bíblia nos diz. Tanto é que a própria palavra diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, porque o homem preso é escravo. Essa é uma realidade da vida de centenas, milhares, todos nós nascemos nessa realidade. Aí você fala, Paulo, mas isso não pode ser verdade, porque eu conheço muita gente boa, muita gente que não é cristão, não é crente, e é gente boa, que ajuda as pessoas, ajuda os pobres, faz boas obras, é uma pessoa muito boa. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção aqui. Quando eu falo na depravação do homem, quando eu estou falando que o homem é corrupto, que o homem é pecador, todos estão aí, eu não estou falando que ele não possa fazer um bem natural, um bem social, um bem moral. Pode fazer sim. A gente conhece, eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, não estão na igreja, não estão nem aí com Deus, e faz coisa boa, pessoa boa, ajuda, serve, tem amor pelo outro, isso pode fazer. Mas sabe onde é que está o problema nisso aí? Está na essência, está no cerne da questão. Ele sensibiliza com essas causas sociais, ele tem compaixão, ele pode ajudar as pessoas, ele pode fazer isso. Mas o detalhe está preto aí no telão. Ele não pratica as obras como reconhecimento de que é para a glória de Deus ou como gratidão pela sua salvação. Quando faz, muitas vezes está fazendo por natureza, fazendo para receber as glórias, as honras, não é? Por causa de algum interesse, mas não fazendo isso para glorificar a Deus, porque o homem naturalmente ele está vivendo de uma forma separada de Deus. Irmãos, o homem está condenado, ele está debaixo de uma condenação, ele é filho da ira. Eu leio esse texto e eu fico pensando, as pessoas hoje, elas gostam de dizer, você já deve ter ouvido isso, eu ouço sempre, as pessoas dizendo assim, todos são filhos de Deus. Ouviu isso ou não? E tem gente que você negar isso, fica bravo, não é? Que isso? Todo mundo é filho de Deus, não é? Mas a Bíblia não afirma isso. Se a gente acredita na Bíblia, a gente precisa olhar o que ela está falando. E a Bíblia diz que nós, por natureza, no versículo 3, a parte final, diz o que? Filhos da
ira. Por natureza, nós éramos filhos da ira, como também os demais. O homem, naturalmente, ele é condenado, ele não é filho de Deus, ele é filho da ira, ele é filho da desobediência. Isso de forma natural, isso não escapa a ninguém. Não estou aqui falando que eu não era, não. Nós todos os demais, somos filhos da ira, porque nascemos com pecado. Em João 3,18 nos diz assim, João 3,18: quem nele crê não é julgado, o que não crê, o que está escrito aqui, quem consegue ler? Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está julgado. Fora de Cristo, o homem está morto por causa do seu pecado, escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo e condenado sob a ira de Deus. É uma palavra muito pesada, é uma palavra muito forte. Sabe, eu estudando isso aqui essa semana, eu relutei muito em trazer isso aqui, confesso para os irmãos. Estava sob um encargo tremendo, até há poucos instantes atrás. Porque isso é muito pesado, é muito forte. Mas precisa falar, porque está na Bíblia. Eu preciso anunciar isso para abrir os olhos. Lembra disso, o homem no seu estado natural. Se você nunca se entregou a Cristo Jesus, nunca tomou uma decisão ao lado dele, se você nunca parou para entender isso e aceitou ele como seu Senhor, como seu Salvador, nasceu de novo, olha o estado do homem no seu estado natural. Isso é uma realidade. Entendido? Nós não podemos chegar aqui no púlpito e só falar do amor, da bondade, das promessas. Não, eu preciso trazer essas coisas para abrir os seus olhos, para que você não tenha desculpa de que ninguém te falou, ninguém te avisou. Essa é a realidade. E Paulo traz isso aqui. Mas a gente vai caminhar para terminar. A partir do versículo 4, vem as boas notícias. Ainda bem, né? Que se parasse aqui estava ruim. Mas tem notícia boa. O que Deus fez por nós? A partir do versículo 4. Meus amados irmãos, nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, nos salvando das consequências do pecado. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas notícias. Eu preciso te apresentar o lado ruim, mas eu preciso te trazer que tem boas notícias também. Tem coisa boa para anunciar. Deus oferece vida aos cativos, perdão aos escravizados, condenados. Deus traz uma nova vida. Como é bom saber disso. Paulo primeiro ele mostra o lado ruim da coisa, mostra as consequências do pecado, e agora ele vai mostrar que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus revelado a nós. E o primeiro ponto que eu quero levantar aqui com você é que Deus nos... Vamos falar juntos aqui, Deus nos amou. Amém? Deus nos amou. O verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, entenda, Deus por natureza, Ele é amor. Deus é amor na sua essência. Deus nos amou não porque nós merecemos, não porque você vai fazer uma coisa boa para Deus te amar, não porque você vai ser isso ou aquilo. Deus nos amou porque Ele é amor na sua essência. Deus nesse amor, Ele demonstra graça e misericórdia para conosco. Verso 4 nos diz que Deus tem grande amor, rico em misericórdia. E lá no versículo 7 fala da riqueza da sua graça. Deus é rico em muita coisa boa. E Ele demonstra isso para conosco. Essas riquezas Ele coloca diante desses homens, como eu e você, pecadores, como nós falamos aqui na abertura. Deus coloca diante de nós, assim, à disposição de cada um de nós. Nós somos salvos não pelo amor de Deus. Não é porque Deus nos ama que nós somos salvos. Entendeu isso aqui?
Não é porque Deus nos ama que nós somos salvos. Alguém disse certa vez: Deus não é amor, então Ele não vai mandar ninguém para o inferno porque Ele é amor. Nós não somos salvos porque Ele nos ama. O amor dele para conosco possibilitou um caminho para a nossa salvação. O amor dele para conosco possibilitou um caminho para a nossa salvação. Nós somos salvos por causa da sua misericórdia. O que é misericórdia? É quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Por causa do nosso pecado, nós somos condenados. Nós estamos debaixo de uma condenação eterna, do peso da ira de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele não dá o que nós merecemos. E fala da sua graça também. O que é graça? É quando Deus dá o que nós não merecemos. Deus dá aquilo que nós não merecemos. Por esse meio, o caminho da salvação foi preparado. E através disso o Senhor então prepara o Senhor Jesus, que veio a este mundo realizar o sacrifício da nossa salvação ali na cruz. Foi lá no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor para com os pecadores. Lá na cruz do Calvário Deus provou esse seu amor. Sabe, irmãos, Paulo não apenas fala da nossa salvação, mas ele fala sobre a motivação de Deus em nos amar. E ele lista algumas palavras aqui no texto que nós lemos. Ele fala do amor, ele fala da misericórdia, ele fala da graça e ele fala da bondade de Deus. Ao ressuscitar Cristo Jesus, Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Você vai ler isso lá no versículo 19 e 20 do primeiro versículo. Ao nos salvar, Deus demonstrou a suprema riqueza da sua graça. Deus foi motivado assim. Irmãos, Deus nos ressuscitou. O que nós lemos lá no início? Nós estávamos mortos, não é? Nós estávamos mortos. O que Deus fez conosco? Nos ressuscitou. Olha o que diz o texto no versículo 5 que nós lemos aí. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Ele trouxe vida. Deus nos tirou da sepultura do pecado e nos deu vida novamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje nós podemos ter vida. Hoje nós temos vida e vida eterna, esperança eterna. Isso é o que Deus trouxe para nós. Quando nós cremos em Cristo Jesus, João 5,24 diz: nós passamos da morte para a vida. Deus nos ressuscitou. Deus nos exaltou. Nós não somos apenas ressuscitados, mas Deus nos exaltou. Nós não apenas saímos da sepultura, mas nós estamos unidos a Cristo, somos exaltados com Ele. O verso 6 nos diz algo tão maravilhoso: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos tirou da morte e nos colocou de forma exaltada junto a Cristo Jesus. Nós podemos assentar com Ele nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades. Que maravilha isso! Lendo esse texto, nós encontramos aqui a exaltação de Cristo, e nós olhamos para a nossa vida, o que Deus fez conosco. Se nós olharmos aqui, Ele, ressurreição, ascensão e assentar-se no trono, foi o que Deus fez com Cristo. Cristo ressuscitou, subiu ao céu e assentou ao trono. E Ele fez isso conosco também. Ele nos deu isso. Deus nos deu vida, versículo 5, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. E agora Deus nos guarda, terminando os últimos versículos aqui. Verso 7 até o versículo 9 fala: Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O último propósito de Deus para a nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a Deus. Nós somos salvos para glorificar a Deus. Nós não somos salvos porque merecemos, porque Deus achou a gente bonitinho, porque nós somos salvos para glorificar a Deus. E quando nós exaltamos a Deus, glorificamos a Deus, nós estamos fazendo aquilo pelo qual nós somos salvos para isso. Nós somos salvos para tal. A salvação é um presente de Deus para nós.
Nós lemos aqui no texto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu preciso terminar lembrando isso para você. Quando eu falo que Deus nos tira da morte, da ira, e nos dá nova vida, nos coloca, isso não é porque nós fazemos por merecer. A salvação não é uma recompensa nossa, mas é um presente que Deus nos dá. Nós somos as joias mais preciosas de Deus, porque fomos comprados por um preço tão alto. Nós somos aquilo que o Senhor tem de precioso, porque Ele nos comprou por um preço altíssimo, o preço de sangue derramado ali na cruz do Calvário. Salvação não é por obras. Você não é salvo por fazer boas obras. Você não é salvo por guardar a lei. Você não é salvo por guardar o sábado. Não é salvo por dar o dízimo. Não é salvo por estar numa igreja. Não é salvo por nada disso. A salvação não é por obras, é pela obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E quando Jesus diz lá em João 19:30, Ele bradou bem alto: está consumado. Ele diz: está pago, fiz tudo agora pela salvação. Agora aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Se alguém pregar para você, para você ser salvo, você precisa guardar um dia da semana, você precisa guardar a lei, você precisa fazer isso, fazer aquilo, ou mesmo você precisa dar o dízimo, como eu vi esses dias, essa aberração, que se a pessoa não é serviço, não é salvo. Se você coloca qualquer coisa além da cruz de Cristo, isso é totalmente falso, heresia. A suficiência da nossa salvação é a cruz de Cristo. Quando Ele lá na cruz bradou: está consumado, não precisa mais nada. A salvação está em crer em Cristo, e aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Fomos reconciliados com Deus na obra da cruz. Tanto a fé quanto a salvação é esse presente que Deus nos dá. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você olhe nesse momento como é que você está diante de tudo que nós falamos aqui. Nós levantamos 4 obras que Deus faz, e delas, quais você tem experimentado na sua vida? Eu te pergunto: a obra do pecado, ela é contra você. A obra de Deus é a favor de você. Aonde está você hoje? Como é que está a sua vida hoje? Será que o pecado está trabalhando contra você e você está deixando? Ou será que você já pôs toda a sua confiança em Cristo Jesus? Será que você já saiu dessa morto na ira, morto no pecado, nos delitos, e já tem uma nova vida com Cristo? Ou você ainda continua lá? Como é que está você? É um exame que você precisa fazer em você mesmo. Nós iniciamos falando: você crê na Bíblia? E você disse: eu creio na Bíblia. Então isso é a verdade dela. O que você tem experimentado? Experimentou essas obras de Deus na sua vida? Através da sua vida? Você já vive uma nova vida? Já anda com Deus? Já experimentou isso? Isso diz respeito a você. E eu preciso falar uma coisa muito importante. Talvez quando eu perguntei se você acredita na Bíblia, você falou: isso é papel. Eu preciso te falar que a sua opinião não muda nem uma vírgula quanto à verdade estabelecida por Deus. Então o fato de você talvez não acreditar em nada do que eu falei aqui não vai deixar de ser verdade tudo que nós anunciamos aqui. Sabe, você já experimentou essa liberdade em Cristo? Ou está preso ainda nos vícios, no pecado, na escravidão?